Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo projeto, o podcast Momento Inovação. Esse é um novo projeto pensado com muito carinho para trazer conversas leves, inspiradoras e objetivas sobre todo o nosso universo de inovação. Você deve estar se perguntando, como assim falar de inovação? Gente, inovação vai muito além de ter boas ideias. Faz parte de todo um aculturamento organizacional e também olharmos para o futuro com uma percepção do presente. Então, nós vamos trazer aqui alguns convidados para falar sobre esse tema, fazer alguns bate-papos. E a nossa primeira convidada é a Marcela Sano, nossa vice-presidente operacional, que participou de toda essa mudança no nosso aculturamento e principalmente da nossa certificação da ISO 56001. Marcela, obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre inovação. Então, vamos falar do começo, né? Vamos falar sobre o nosso primeiro contato aí com esse tema de inovação. Vou compartilhar uma experiência de como foi comigo, né. Eu estava voltando de licença maternidade e a Vivian me chamou para participar de uma call com uma consultoria para falar sobre inovação, para entendermos melhor o que eles tinham a ofertar sobre esse tema. E eu ouvi, né, atentamente e me lembro de ter feitos várias anotações, feitas várias, anotado vários insights, e quando terminou a call, a primeira coisa que eu falei para ela foi: "Quando a gente começa?", né, por conta da relevância do tema, da importância e tudo mais. Como que foi para você, Marcela, quando a gente falou pela primeira vez sobre, uma certificação possível, né, nessa ISO 56001, como é que foi para você? O que que você pensou de bate-pronto? Olha, Andressa, eu acho que, primeiro, né, agradecer pela oportunidade, é uma honra, um privilégio poder compartilhar um pouco da minha visão e da minha experiência nesse processo da ISO de inovação aqui no Grupo Skill. E falando um pouquinho de como foi, né, essa jornada, eu acho que ela começou muito antes da gente, de fato, estar falando sobre a certificação ou sobre a adequação para a norma ISO, né. O Grupo Skill sempre foi uma empresa que teve um olhar muito especial para a inovação, né, porque como os nossos valores estão pautados na excelência na prestação de serviços, a gente sempre buscou uma forma de, trazer novas soluções, né, que levassem mais valor agregado para os nossos clientes e que também visasse a melhora dos nossos processos internos, né. Então, a inovação sempre foi pauta das nossas discussões de alta liderança e também dos times de produto. E só que a verdade é que a gente sempre soube dos desafios que são você trabalhar a inovação, principalmente quando você tem uma empresa com uma base muito sólida de clientes, né, construída aí com mais de 4 décadas de atuação, que é o nosso caso, em que você precisa equilibrar toda a rotina do dia a dia, né, a manutenção desses clientes e também com a necessidade de inovar. Então a gente nunca negligenciou o desafio da inovação e quando a gente olha para a nossa situação de rápidas transformações, sejam elas mercadológicas, tecnológicas ou até mesmo da nossa empresa, o que que a gente entendeu? Que se a gente não inovasse com propósito, com intenção, com estruturação e consistência, a gente corria um risco muito grande de perder a nossa relevância dentro do mercado. Então esse estalo foi uma mudança de mindset muito importante que a gente teve e que foi o início de um trabalho mais direcionado para a nossa jornada de inovação. E daí veio a nossa CEO, a Vivian, trazendo a possibilidade, um caminho, né, para a gente estruturar toda essa governança de inovação por meio da ISO 56001. E quando a gente falou, assim, especificamente, vamos buscar essa certificação efetiva, né. Qual que foi o seu sentimento? Você achou que a gente estava pronto? Foi algo que nem passava pela sua cabeça ou algo que você, sabia já qual era o caminho? Como é que foi? Olha, como a gente eu acho até engraçado a gente lembrar que a gente não escolheu a ISO pensando na certificação, né. Muito pelo contrário, a gente pensou muito nos benefícios que a gente colheria a partir da adequação à norma. Então eu acredito que foi um processo muito natural de buscar a certificação. E eu entendo que quando esse assunto chegou, a gente estava, de certa forma, mais preparado para isso, Até embora pode falar. sempre gere, né, aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga. Sim. Nós começamos a nossa jornada ali com a 56.002, né, então, como nós tínhamos já trilhado toda uma estruturação, baseado nessa norma,
que trouxe toda essa conceituação, depois para a gente foi um pouco mais fácil se adaptar com a 56.001 sendo divulgada, né. Então nós fizemos ali uma estruturação dos nossos processos, inclusive do nosso sistema interno, com base nas normas. Então acho que isso também foi um norteador e uma forma de nos dar uma segurança de que a gente estava muito condizente com o que a norma exigiria de nós. Então acho que Perfeito. esse preparo no sentido de fazer uma leitura da norma antiga para então preparar o ambiente e os processos e o sistema para a norma nova, fez total sentido e uma diferença no nosso resultado final, porque afinal nós conseguimos zero não conformidades na auditoria de certificação, né, o que, para quem conhece esses processos de inovação, de certificação, na verdade, sabe que ter zero não conformidades é um grande feito, né, Marcela? Não, e com certeza, e um motivo de muito orgulho, é claro, também de muito trabalho, né. Sim, E o que eu acho que é interessante a gente lembrar, Andressa, é de como a gente recebeu o assunto da ISO no começo, né. E e eu tinha uma percepção que hoje eu vejo que era bastante equivocada, de que era algo conflitante você falar de ISO e de inovação, porque na minha cabeça, que nunca tinha passado por uma experiência de ISO, seria algo que trouxesse uma certa rigidez, um certo engessamento para o processo, enquanto que a inovação pedia justamente flexibilidade, né, mais abertura para que as pessoas pudessem testar, ousar, errar. E durante o processo eu vi que realmente, né, esse meu entendimento estava equivocado e que na verdade a ISO, ela não engessa, ela sustenta a inovação para que ela aconteça de forma contínua e orgânica dentro da empresa, né. tá aí já um aprendizado, né, Com relatado certeza. aqui pela Marcela. E você acha que isso foi um desafio da gente, mudar esse mindset das pessoas, sobre essa visão da burocratização de uma ISO ou teve algum outro ponto que você entende que foi um grande desafio? É, com certeza esse foi um grande desafio, né, Andressa, e porque ele faz parte de um processo de aculturamento, mas eu vejo que o desafio principal foi, de fato, a gente trazer uma inovação que era algo informal para algo estruturado dentro de um sistema de gestão É, alinhado com verdade. a estratégia da empresa e sem perder a essência da criatividade, né. Então, todo mundo precisou passar por esse processo de aculturamento, inclusive nós, É, né, desapegar daquilo que sempre funcionou e deu certo, né, questionar as nossas rotinas, abrir espaço para o novo. Então a gente sempre teve, assim, muitas ideias boas que aconteciam no corredor da empresa, num cafezinho, mas não tinha prioridade, não tinha dono, não tinha um caminho para essas ideias seguirem. Então a gente precisou de fato criar um sistema que recepcionasse essas ideias, que a gente pudesse avaliá-las e que pudesse dar o devido endereçamento caso elas trouxessem um valor real para o nosso negócio, né. E eu entendo que o nosso ganho foi quando a gente ressignificou a ISO, para que ela, com a disciplina dela, né, a gente conseguisse estruturar todo o processo de inovação, mas sem burocracia, e toda adequação ao requisito, ele acabou sendo uma consequência desse equilíbrio, né, entre a adequação à norma e a flexibilidade que a inovação precisava e exigia. perfeito. Falando um pouco de equilíbrio, né, como que você acha que a gente está conseguindo equilibrar, tantas tarefas, né, e o envolvimento da alta liderança nesse projeto, nesse tema que a gente sabe que é de grande relevância, mas uma alta direção também tem uma agenda cheia, né. Como é que foi para você, como é que você enxerga o envolvimento da alta liderança nesse projeto? Olha, Andressa, eu vou ser bem categórica nesse aspecto, né. Eu acho que o envolvimento da alta liderança, ele é determinante para o sucesso ou para o fracasso da inovação dentro de uma empresa, né. Eh, a gente criou quando a gente começou, a gente criou um sistema para receber todas as ideias, né. E a gente achou que esse era o caminho, que agora a gente vai ter muitas ideias aqui surgindo e as pessoas registrando, e na verdade não foi isso que aconteceu, né. A gente tinha um baixo número de ideias sendo registradas, e o que que a gente percebeu? As pessoas até tinham vontade, mas elas estavam tomadas pelas rotinas e atividades do dia a dia. E aí a conclusão que a gente chega é: para a gente inovar, a gente precisa ter um ambiente certo para isso, um ambiente que propicie isso. E na minha visão, quem cria esse ambiente é a liderança. É a liderança que passa a mensagem correta de que aqui é seguro testar, errar, tentar de novo.
que aqui é importante que você reserve um tempo para refletir sobre os problemas dos clientes e como a gente traz soluções inovadoras, e de que a empresa reconhece e valoriza esse tipo de comportamento. Então, se a gente não tem esse espaço que é criado pela liderança, não adianta a gente ter sistema, não adianta a gente ter metodologia, ferramentas, porque a inovação ela não floresce. Ou se ela acontece, ela não é duradoura, ela não é consistente, ela não é orgânica. Então, a gente vê que o resultado ele começa a aparecer quando as coisas vêm praticamente de cima para baixo, né. Perfeito. Esse letramento, esse aculturamento e uma insistência da alta liderança envolvida, né, para que isso realmente aconteça de forma genuína e orgânica, né. Sem dúvida. E o que que a gente pode citar, assim, de aprendizados, né, e também os ganhos invisíveis que não vem num relatório de auditoria ou num balanço no final do ano, Hum. né, o que que a gente pode citar mais? Olha, aprendizados eu acho que a gente teve vários, né, mas um que eu gosto de destacar, porque eu acho que ele parece um pouco óbvio, né, um grande aprendizado que a gente teve foi sobre perceber a importância de um comitê de inovação multidisciplinar, né. A gente às vezes acha que os departamentos trabalhando isoladamente, né, eles vão se juntar e eles vão se reunir, se você não tiver um comitê multidisciplinar, muitas vezes tudo fica isolado, cada área com a sua agenda, com as suas prioridades próprias, Verdade. e aí a inovação tende a acontecer em silos, né, sem juntar todas as perspectivas que a gente poderia utilizar de outras áreas. Então a gente começou o nosso comitê reunindo pessoas do RH, do marketing, presidência, vice-presidência, a própria diretoria de inovação. E, e essa junção, ela trouxe uma clareza para a gente de como a gente teve uma riqueza muito maior nas decisões a respeito não só das ideias de inovação, mas também de todo o processo de inovação que a gente estava criando, né? O engajamento das pessoas foi muito maior e, sem dúvida, a capacidade delas de colaborar por conta da clareza que elas tinham a respeito do impacto da inovação e desse processo dentro da nossa empresa. Então, eu considero essa questão da multidisciplinaridade do comitê de inovação um ponto muito importante do nosso aprendizado, e sobre os ganhos invisíveis, né, eu acho que a gente vai bater muito forte sempre nisso. Sem dúvida, para mim, é o aculturamento, porque ele é um trabalho de formiguinha, e hoje a gente consegue enxergar dentro da nossa empresa que a inovação de fato faz parte de uma pauta estratégica, de que a gente tem metas, a gente tem indicadores, e mesmo nas pequenas coisas, né, se a gente for olhar para o nosso negócio, por exemplo, nós trabalhamos com softwares voltados para a área fiscal, financeira, tributária. O erro aqui, ele é muito condenado, ele é quase que inaceitável, né. Então a gente teve que quebrar este paradigma e desmistificar isso, porque na inovação, Exato. especificamente, a gente precisa ter espaço para a gente também errar, né, mas a gente está falando de um ambiente controlado. Eu estava assistindo outro dia um podcast do Walter Longo, né, aquele ex-publicitário, ele fala que inovação, para ele tem 2 tipos, a que dá certo e a que dá errado. Então dar errado faz parte do processo de inovar. E a gente precisou aqui fazer um trabalho para que as pessoas entendessem que na inovação a gente precisava entender que errar é importante, porque a partir do erro a gente tem um aprendizado. E tudo isso foi um trabalho de aculturamento, né? Esse é apenas um pequeno exemplo. E esse foi, na minha opinião, um ganho invisível muito grande que a gente teve aqui com o processo de inovação. E complementando, nós temos também cria-se um hábito, né, de revisitar as coisas diversas vezes, ou seja uma ideia, seja um processo, então a inovação, todo esse processo de certificação, pela norma, ele trouxe essa questão do ciclo PDCA, da gente voltar e revisitar se aquilo agora faz sentido, porque às vezes uma ideia no momento que não pode ser aplicada, ela pode não fazer sentido naquele mês, naquele dia, naquela semana, mas numa revisitação, ela faz todo sentido. E outro aprendizado, né, ganho invisível, foi a questão da gente conseguir manter o foco,
né, quando você tem o privilégio de trabalhar num projeto em que todos conseguem entender a importância, a relevância, o impacto que aquilo vai ter, e você consegue se manter focada, né, com os seus líderes e com os subordinados envolvidos, mas que te mantenham focado sem te distrair com outros projetos, com outras prioridades, acho que isso também é uma das chaves para a gente conseguir o sucesso, porque você se dedica naquilo de uma forma mergulhando de cabeça, Perfeito. né. E lá atrás a gente nem imaginava que seríamos ali a primeira empresa de tecnologia a se certificar numa ISO de inovação de tamanha relevância, né. E acho que nós podemos agora ver o quanto a gente evoluiu e o quanto a gente ainda tem a crescer, É né. verdade. Como eu disse, é motivo de muito orgulho, né, ser a primeira empresa de tecnologia da América Latina, a conquistar, e a gente sabe todo o trabalho que tem por trás disso, né, Andressa. Então, de fato, é um motivo para a gente comemorar, nos orgulhar e principalmente nos beneficiar de toda a adequação, né, os resultados que isso vai poder trazer para nossa organização. Qual você considera que seria então o próximo passo para nós? Porque agora nós já temos o nosso selo de inovação, que era uma das metas lá de trás, né. Qual que você enxerga que seria então o próximo passo para nós? O selo, na verdade, foi o final de uma etapa, né, então agora a gente continua aqui os trabalhos, e eu entendo que, pensando aqui de forma muito prática, né, vai ser a gente dar um foco muito grande para o nosso portfólio de inovação. Nós trabalhamos muito intensamente nesse aculturamento para que as pessoas criassem esse espaço para inovar e trouxessem as ideias, os insights, né. Então agora, com dentro deste aprofundamento do portfólio de inovação, faz parte do nosso trabalho, revisar todas essas iniciativas, priorizar, né, e selecionar aquelas que fazem mais sentido para o nosso negócio nesse momento, né, aquelas que a gente entende que estão mais alinhadas à estratégia, que vão trazer um impacto real ou para a nossa organização, ou para o nosso cliente, e consequentemente para ambos, né, mas esse seria um trabalho agora que a gente daria continuidade, bastante foco daqui para frente. É interessante, porque também não adianta darmos ideias e as ideias não entrarem, Sem não serem dúvida. implementadas, não receberem a devida atenção, né. E a gente sabe que tem outras empresas, Marcela, que talvez queiram conversar sobre isso, queiram, aprimorar essa jornada de inovação internamente. E essa norma ISO 56001, ela foi divulgada tem um ano, né, foi em setembro de 2024. E quando eu, tive os primeiros contatos ali com a norma, não tinha muitas pessoas para fazer uma troca, uma conversa sobre o tema, eram conversas realmente um pouco rasas, né, muitas pessoas nem sabiam dessa norma. Então, eu tive uma certa dificuldade de ter trocas com profissionais desse tema. E hoje eu queria realmente me colocar à disposição, se você aí tá com essa mesma dificuldade, ficarei muito contente aí de receber uma mensagem de vocês para a gente fazer essa troca, né, fazer um bate-papo sobre isso e entender como que a gente pode ajudar aí a sua empresa a implementar alguns conceitos de inovação para conseguir trazer um resultado melhor aí nesse aculturamento, principalmente. Essas trocas costumam ser muito valiosas, né, tanto para a Com certeza. gente poder compartilhar um pouquinho do que foi a nossa experiência, né, e como você colocou, é uma norma nova, então, de fato, não tem muitas empresas para poder compartilhar isso hoje, e o aprendizado que a gente também obtém quando a gente faz essa troca de experiências, que também é sempre muito rico, né, ver o que que as outras empresas já estão fazendo e se movimentando com relação à inovação, e quem sabe a gente também poder agregar aqui dentro dos nossos processos. Exato, vamos colaborar ali com o nosso ecossistema Com certeza. brasileiro de inovação, né. E, Marcela, para a gente encerrar aqui, o que que você diria para a Marcela lá de trás? Quando se a gente pudesse voltar no tempo, né, lá atrás, a Marcela que começou nesse projeto, o que que você estaria na frente dela e falaria para ela hoje? Olha, eu acho que eu diria: "Marcela, take it easy e entenda que você precisa controlar a sua ansiedade, porque os resultados eles não acontecem de forma rápida e instantânea, né". Como a gente disse, a ISO, né, esse processo de adequação é sobre aculturamento, é sobre mudança de hábitos, de mentalidade, engajamento de pessoas, e tudo isso leva tempo, né. Não é só sobre fazer checklists e seguir rotinas já pré-determinadas, né, é sobre a gente abrir um espaço para que a inovação se desenvolva
e os resultados eles vão aparecer ao longo desse caminho. Então, eu diria isso para Marcela lá do começo. Muito legal. Gente, foi isso que preparamos para esse bate-papo. Obrigada mais uma vez, Eu que Marcela, por agradeço. topar conversar comigo e trazer tantos insights aí para o pessoal que está assistindo a gente. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada.